Hoje, um dos pilares do time do São Paulo, comandado por Dorival Júnior, adaptado na função de volante, o meia Alisson contou que teve um quadro depressivo entre o fim do ano passado e o início de 2023. Em entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular, que será exibida na íntegra no próximo domingo, o jogador afirmou que chegou a pedir para deixar o clube após uma sequência de lesões e a derrota tricolor na final da Sul-Americana. Foram momentos muito difíceis e passou pela cabeça dele tirar a própria vida. Na entrevista, ele recordou quando a doença começou, após ele se lesionar, e contou que não conseguia mais ver partidas de futebol, que dava crise e ele não queria mais sair do quarto para nada. O jogador teve a esposa, principalmente, como apoio durante o período. E se você também precisa de ajuda e está passando por algo parecido, ligue para o 188. O zagueiro Arboleda teve diagnosticado um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e pode ficar até um mês longe dos gramados. Ele se lesionou nos minutos iniciais da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo no último domingo no Morumbi. Arboleda vinha sentindo desgaste na região há um tempo e foi até poupado de algumas partidas para não ter problemas. Na decisão, porém, o músculo não suportou e ele foi substituído por Diego Costa. O zagueiro, inclusive, deve seguir como titular na ausência do equatoriano. Devido ao grande número de jogadores para a posição, após o retorno de Ferrarese, Arboleda retornará somente quando estiver com 100% de condição. Além de Arboleda, o departamento médico do São Paulo conta com Galopo, Patrick, Erisson e Marcos Paulo. Igor Vinícius segue em transição física. O futuro de Luciano é incerto no São Paulo. Luciano e seus empresários acreditam que os sauditas vão fazer propostas em breve pelo atacante. E caso isso aconteça, será difícil para o São Paulo mantê-lo no elenco. Isso porque o atacante está com 30 anos e vê o interesse como uma última possibilidade de grande transferência para o futebol do exterior. Na janela de fim de ano, os representantes do jogador já estão prospectando algumas possibilidades e acreditam que em breve terão propostas. Se for algo bom para Luciano e para o São Paulo, o jogador pode encerrar a sua passagem no clube do Morumbi antes do esperado. Em abril, ele teve seu contrato renovado até dezembro de 2024. Um outro ponto que pode pesar para a saída é o espaço no elenco. Apesar de ser o camisa 10 e um dos ídolos da torcida, Luciano enfrenta uma forte concorrência no time titular após a chegada de Lucas Moura. Com a expectativa de Rames Rodrigues atingir seu melhor nível em 2024, a situação pode ficar ainda mais difícil. Nos 2 jogos da final da Copa do Brasil, por exemplo, Luciano iniciou contra o Flamengo no banco de reservas e entrou nos minutos finais em ambas as ocasiões. Tudo isso será levado em consideração quando ofertas aparecerem. O próprio Luciano considera incerta sua permanência para 2024. Mas enquanto nenhuma proposta concreta chega, o atacante segue ajudando o São Paulo a terminar o Campeonato Brasileiro na melhor posição possível. Com 63 gols com a camisa do São Paulo, o camisa 10 é o jogador do elenco que mais vezes balançou as redes pelo clube. Ele é ainda o segundo que mais jogou, e o terceiro que mais deu passes para gols. O coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, e o auxiliar Milton Cruz caminharam cerca de 8 quilômetros na manhã desta quinta-feira para cumprir uma promessa pelo título da Copa do Brasil, conquistada no fim de semana. E você fez alguma promessa? Conhece alguém que fez e está em processo de cumprimento? O meia-atacante Marcos Paulo passou por uma cirurgia para corrigir ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O procedimento foi bem sucedido e o jogador deve se recuperar no São Paulo. Com contrato até o fim do ano, Marcos Paulo é emprestado pelo Atlético de Madrid e dificilmente teria o vínculo renovado. A recuperação da lesão, porém, pode esticar a permanência do jogador no clube. Para o São Paulo ficar com Marcos Paulo em definitivo, precisará pagar 3 milhões de euros ao clube espanhol. Foi a opção de compra estipulada no acordo. O atacante vinha jogando pouco sob comando de Dorival Júnior e perdeu ainda mais espaço com as contratações de Lucas Moura e Rames Rodrigues. Desta maneira, o meia-atacante não deve vestir mais a camisa do tricolor. Para o ano que vem, a diretoria estipula contratações pontuais, o que pode deixar Marcos Paulo ainda mais sem espaço.
Pelo São Paulo, o jogador disputou 29 jogos e fez 4 gols. Além de ser campeão da Copa do Brasil de maneira inédita em sua história, o São Paulo também dominou a seleção da final da competição. Em postagem feita na página oficial da competição na última quarta-feira, dia 27, o tricolor colocou 100% dos nomes do time, sem nenhum do Flamengo, vice-campeão no último domingo, dia 24. O time da final foi Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Rodrigo Nestor, Alisson, Pablo Maia e Wellington Rato, Lucas e Caleri, com o técnico Dorival Júnior. No primeiro jogo, no Maracanã, São Paulo venceu por 1-0, com gol marcado por Caleri. Já na partida de volta, o Flamengo chegou a apimentar a decisão quando o Bruno Henrique abriu o placar. No entanto, no final da etapa inicial, Rodrigo Nestor fez o gol que garantiu o título inédito ao clube do Morumbi. O São Paulo conquistou a Copa BU nas categorias Sub-15 e Sub-17 na noite de ontem, em jogos disputados no CFA Laudo Natel, em Cotia. O time infantil derrotou o Palmeiras por 2-1, em seguida o juvenil bateu o Flamengo de Guarulhos por 3-1. Em um jogo bem disputado ontem à noite, o basquete tricolor derrotou o Pinheiros por 80-77. Os próximos confrontos da equipe na fase de realinhamento serão contra o São José, dia 30 de setembro, no sábado, às 17 horas, no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, e contra o Franca, dia 3 de outubro, numa terça-feira, às 21 horas, no ginásio do Morumbi. Ainda na última quarta, o time sub-20 do São Paulo empatou por 1-1 com o Desportivo Brasil no CFA Laudo Natel em Cotia, pela quarta rodada da terceira fase do Campeonato Paulista. Com o resultado, o São Paulo permanece como líder do Grupo 22 com 8 pontos e invicto na competição. No total foram 20 jogos, sendo 14 vitórias e 6 empates. O próximo compromisso na competição é na quarta-feira, dia 4, contra o Mirassol fora de casa às 15 horas. Também na quarta, a base feminina enfrentou o Nacional e venceu pelo placar de 11-0. Com o resultado, o tricolor segue na liderança do grupo e tem 100% de aproveitamento no Paulista Feminino Sub-20, onde a base volta a campo no dia 30, no sábado, para enfrentar o SCA Brasil às 15 horas fora de casa.